números mostram que cirurgias plásticas, que preenchimentos, procedimentos estéticos, procedimentos invasivos estão crescendo cada vez mais. Então, se você já se sentiu para baixo ou até mesmo inadequado por conta do que você vê na rede social, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu quero trazer um tema que é muito importante e principalmente necessário. Nós vamos conversar um pouco sobre como os padrões de beleza estão influenciando a nossa visão sobre o que é ser bonito e principalmente como isso tem mexido com a nossa saúde mental e também com a nossa autoestima. E a ideia aqui é trazer uma nova perspectiva sobre o que realmente é beleza e aceitação. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Paula Alcântara, sou consultora de moda e hoje eu gostaria de falar sobre beleza, mas de uma forma diferente. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre como os padrões de beleza para alcançar um corpo perfeito e aquela pele impecável está nos adoecendo, tanto por dentro como por fora. E o meu objetivo é que até o final desse vídeo, tanto eu como você e nós juntas, possamos enxergar a nossa beleza de uma forma mais leve, mais positiva e até mesmo mais real. E nós já vamos começar esse assunto com algo que as pessoas fazem hoje em dia sem nem pensar muito, como se fosse algo automático, sabe? Que são os filtros do Instagram. Esses filtros que aumentam a nossa boca, que afinam o nosso nariz, que realçam o nosso olhar, que tiram as manchas do nosso rosto, as marcas de espinha. Enfim, quem é que nunca usou esse filtro? E a grande questão é, como é que você se sente depois que desliga o filtro e se olha no espelho? Porque assim, eu não sei se é só comigo, mas a impressão que eu tenho é como se o nosso rosto tivesse menos do que ele realmente deveria ter, sabe? Ele tem menos boca, ele tem mais manchas do que deveria ter, o nosso nariz é muito largo do que ele deveria ser, e a gente nem percebe que isso afeta diretamente a nossa autoestima, né? A gente está comparando uma realidade com todas as suas imperfeições, mas também perfeita, com uma inteligência artificial. Então, é uma comparação injusta. E essas comparações, elas estão afetando tanto a nossa mente que muitas pessoas estão, inclusive, aderindo a cirurgias, né, a procedimentos para mudar de fato a sua aparência de uma forma até mesmo permanente e até às vezes irreversíveis, dependendo do procedimento. E os números mostram que cirurgias plásticas, que preenchimentos, procedimentos estéticos, procedimentos invasivos estão crescendo cada vez mais. E eu não estou sendo contra realizar procedimentos estéticos. A grande questão é o motivo que te faz querer e fazer esses procedimentos. Porque é como se a gente estivesse sempre numa insatisfação constante. Essa é a grande palavra. Porque assim, o que eu percebo é, as pessoas que querem e que podem fazer esses procedimentos, essas mudanças, elas acham algo que precisa melhorar, como se fosse um defeito, e resolvem esse problema com esses procedimentos, com essas cirurgias. E logo depois elas se sentem satisfeitas, né? Mas essa satisfação é por pouco tempo, porque logo depois elas arrumam outros problemas, outras imperfeições que precisam melhorar. Não é que elas querem melhorar, é que na cabeça delas é algo que realmente elas precisam. Entender a diferença? E o que eu percebo é que a gente vive numa constante insatisfação, é um ciclo sem fim. Arruma um defeito, resolve esse defeito. E defeito entre aspas, tá? Aí depois vê outro defeito e arruma esse defeito de novo. Então é um ciclo que nunca vai ter fim, sabe? Isso vai nos adoecendo, vai trazendo uma carga que a gente não precisava levar. E não para por aí. A pressão estética também está afetando o nosso corpo. Hoje em dia, nós somos constantemente bombardeados por fotos, por vídeos, por conteúdos de pessoas que mostram corpos perfeitos, corpos ideais. E quantas vezes, consumindo esse conteúdo, a gente já não quis fazer uma dieta maluca, a gente já não quis seguir um protocolo de profissionais até mesmo duvidosos, que prometem resultados em poucos dias, tanto para emagrecer quanto para ganhar massa muscular. Quantas vezes a gente já não quis seguir uma rotina de treino intensa que poderia até ser prejudicial para nós, para o nosso condicionamento físico, só para ter um corpo perfeito, mas que às vezes nem era saudável. E a nossa saúde, que deveria ser o principal motivo para a gente se cuidar, ficava ali em segundo plano, porque na nossa mente a nossa prioridade era ter o corpo perfeito, mesmo que isso nos custasse alguma coisa, inclusive a nossa saúde física e até mesmo mental. E essa busca incessante de ter um corpo perfeito poderia até nos tirar o prazer de comer,
de viver de uma forma mais leve, de aproveitar a vida sem se sentir culpada. Para pensar, quantas vezes você já deixou de comer algo que você queria só porque aquilo era mais calórico? Quantas vezes você deixou de ir a algum lugar, a um churrasco, a um almoço em família, só porque aquilo ia fugir da sua dieta? Quantas vezes você deixou de usar uma roupa, de ir para algum lugar, só porque se sentia desconfortável com o seu corpo? Às vezes a gente não percebe, mas isso acaba nos afastando da nossa essência, de quem realmente somos, só para buscar uma ideia de corpo perfeito que, gente, não existe corpo perfeito, não de uma forma saudável. E além disso tudo, além dos filtros, das dietas malucas, do excesso de exercícios, tem também a questão da maquiagem, que por muitos anos foi vista como uma forma de expressão, como uma diversão e como algo para realçar a beleza, ou seja, não é criar a beleza, você não é bonita só com maquiagem, mas serve apenas para realçar algo que já existe, realçar os seus traços naturais. Entendem a diferença? Porque hoje em dia a gente percebe que nós, eu me incluo nisso muitas vezes, a gente usa a maquiagem como uma obrigação. Muitas pessoas não saem de casa sem maquiagem, muitas não ficam em casa sem maquiagem, porque elas olham para si mesmas da forma natural, né, com o rosto limpo, e elas enxergam um rosto feio, um rosto incompleto. Então elas precisam, tá? Elas acham que precisam da maquiagem para mascarar a sua feiura, tá? Elas não conseguem se ver de uma forma bonita sendo natural, entendem? E, gente, eu não estou sendo contra a maquiagem, eu estou maquiada. Eu não estou sendo contra você se alimentar bem. Eu tento sempre me alimentar da melhor forma possível. Claro, sem deixar de comer meu bolo, sem deixar de comer minha lasanha, minha pizza, meu pastel, a coxinha, enfim. Mas sempre tentando me alimentar de uma forma mais saudável possível. Eu também não estou sendo contra aos exercícios, tá? Eu faço atividade física. Eu não estou sendo contra aos procedimentos estéticos. Esse eu posso dizer que eu nunca fiz, mas que por muito tempo eu me senti pressionada para fazer. E eu quero que você entenda que a grande questão não é fazer determinada coisa, mas o que te leva a fazer essa coisa, entende? Como você faz e o porquê que você faz aquilo. Porque até mesmo hábitos bons, como comer bem, fazer atividade física, se cuidar, se achar bonita, se feito pelo motivo errado, vai se tornar uma coisa ruim, sabe? Vai nos prejudicar, vai nos adoecer. Porque quando isso vira uma obrigação, quando a gente quer mudar para se encaixar em um padrão, para ser aceita pela sociedade, isso já deixou de ser saudável e isso já deixou de ser por você. E se eu posso te dar um conselho, sabe, de coração, se afaste, sabe? Preserve a sua mente, preserve a sua saúde mental e afaste-se disso. Porque no fundo, a gente sabe quando uma pessoa, quando uma situação, quando um ambiente está nos prejudicando. E eu sei que hoje em dia, né, com a grande era digital, com a grande era da tecnologia, a grande questão, a grande fonte da maioria das nossas comparações, das nossas insatisfações, são as redes sociais, sabe? Eu acho que a grande chave, vamos dizer assim, que me fez perceber isso foi quando eu me afastei do Instagram, porque eu acho que foi no início do ano, eu fiz um propósito de ficar 21 dias sem Instagram. E aquilo, assim, eu confesso pra vocês, nos primeiros dias foi difícil, e olha que eu nem usava muito, eu mal postava na minha rede social. Mas, querendo ou não, a gente usa aquilo, né, como escape para se distrair, para aliviar nossa mente do cansaço, da pressão, do estresse. Mas eu percebi que aquilo estava me adoecendo, sabe? Eu estava sempre em constante comparação. O meu cabelo nunca era bonito o suficiente, o meu rosto nunca era perfeito o suficiente, a minha pele tinha espinhas demais, tinha marcas demais, o meu corpo nunca era bom o suficiente, sabe? Porque eu estava sempre me comparando com os outros e isso estava me prejudicando. Então eu comecei com esse propósito de ficar 21 dias sem a rede social. E eu confesso que nos primeiros dias realmente foi difícil, mas depois eu percebi que eu não precisava daquilo para viver. E que, pelo contrário, isso acabou me deixando mais feliz comigo mesma. Eu pude ler mais livros, aqueles que eu nunca tinha tempo para ler. Eu sou cristã, então eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a ter mais momentos prazerosos com a minha família, eu pude me concentrar mais no meu trabalho, eu pude ter mais horas, né, de trabalho realmente efetivo, realmente produtivo. Então isso só me fez bem.
Depois eu voltei, mas eu percebi que estava sempre mais do mesmo, sabe? Parece que realmente aquele detox, aquela limpeza que eu tinha feito, realmente abriu meus olhos, sabe? Eu realmente percebi que aquilo era muito, vamos dizer assim, fútil. Por mais que eu saiba que existem conteúdos valiosos, que existem pessoas que realmente querem agregar na nossa vida, que nos fazem bem, mas eu poderia ter outras fontes para ter acesso a esse conteúdo, como o YouTube, por exemplo. Então, assim, eu percebi que faz de fato diferença. Então, assim, pare de seguir pessoas, que foi o que eu fiz. Eu parei de seguir pessoas que produziam bons conteúdos, mas que não era acessível para mim no momento, sabe? A minha rotina não permitia, eu acabava me comparando com aquela pessoa e me desprezando, porque aquela pessoa sempre passava aquela imagem perfeita de que era muito produtiva, de que fazia muitas coisas, que comia bem, que se exercitava, e eu me sentia fracassada, eu me sentia inútil, porque eu não conseguia, às vezes, fazer o que eu colocava ali na minha agenda. Sendo que isso é muito injusto, essa comparação, porque cada pessoa vive uma rotina diferente, então não é justo com você mesma se comparar com pessoas que não vivem o que você vive, entende? Então faça isso. Olha lá no seu Instagram, na sua rede social, quais são aquelas pessoas que você está seguindo. Faz mesmo um filtro, sabe? Deixa de seguir mesmo que seja só por um tempo, mas tenta limpar a sua mente dessas influências. Começa, se você não quer largar totalmente o Instagram, por exemplo, no momento, eu uso só final de semana. Então, durante a semana, de segunda a sexta, eu não uso, eu desinstalo mesmo. E eu só volto a usar ali no final de semana. Eu percebi o quanto isso tem me ajudado. Então, começa fazendo essas pequenas mudanças, que por mais que sejam bobas, sabe? Que a gente acha que não vai fazer tanta diferença, mas pode ter certeza, no futuro, e no futuro até mesmo próximo, você vai ver quanto que isso vai melhorar a sua vida. E eu sei que esse vídeo mexe com todo mundo, então eu te convido a participar dessa conversa. Deixa aqui embaixo o que você acha e como você se sente sobre essa pressão de se encaixar nos padrões de beleza. Então vamos criar esse espaço aqui, criar essa comunidade para nos ajudar, para trocar as nossas experiências, para ajudar outras pessoas a se libertarem dessa pressão. E é isso, pessoal, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, apesar de ser um tema um pouco pesado e até mesmo polêmico, né? Mas eu acredito que era necessário trazer esse assunto aqui para vocês. E eu espero sinceramente que tenha te ajudado de alguma forma, que tenha sido útil, que tenha feito você refletir sobre esse assunto. Então, se você gostou, já deixa o seu like, porque eu vou entender que realmente você gostou desse conteúdo, né, desse assunto, e eu posso trazer mais vídeos assim aqui para o canal. Não esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito e de compartilhar esse vídeo com quem realmente precisa ouvir essa mensagem. Vamos nos ajudar e ajudar outras pessoas a enxergarem que esses filtros e os padrões de beleza vão muito além do que eles realmente mostram. E é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. Beijo!